Quando falamos sobre histórias tidas como perturbadoras, geralmente encontramos nessas narrativas alguns elementos que a caracterizam como tal, como, por exemplo, a presença de uma ambientação inquietante, uma ambiguidade moral, a quebra de expectativas ao abordar alguns tabus sociais e o mais clássico de todos, uma violência extremamente gráfica. As histórias de Junji Ito foram as que mais acompanhei ao longo dos anos, e apesar de achar muito de seus contos bem desconfortáveis no sentido mais positivo possível, ainda não tinha lido algo tão horrível quanto Shoujo Tsubaki, um mangá de Suehiro Maruo que deve ser do conhecimento de muitos como uma das histórias mais intensas já criadas. E como tudo o que acontece nesse mangá é repugnante, vou precisar censurar muito do que irei dizer e mostrar, mas não como uma tentativa sensacionalista de ganhar a atenção de vocês. Mas quem conhece a história sabe do que estou falando. Tudo começa com a jovem Midori, que, lembrem bem, é apenas uma criança de 12 anos que teve que se virar nas ruas vendendo flores de papel para conseguir algum dinheiro, porque seu pai a abandonou com sua mãe doente. Essa situação de extrema vulnerabilidade fez Midori cruzar o caminho do dono de um circo dos horrores chamado Inuyama, que viu nela uma vítima em potencial e ganhou facilmente a sua confiança comprando suas flores e dizendo que ela deveria se juntar à sua trupe porque era perigoso ficar sozinha, já que o mundo era cheio de homens assustadores. A ingenuidade de Midori infelizmente não a fez enxergá-lo como uma dessas pessoas que ele disse que ela precisava evitar, e a felicidade de ter conseguido alguns trocados a levou de volta para casa para se deparar com o primeiro choque de sua vida. Ela se aproximou de sua mãe contando sobre os planos futuros sem ao menos perceber que ela já tinha morrido, mas o guinchado debaixo das cobertas lhe trouxe uma realidade horrível. Havia diversos ratos comendo o corpo morto de sua mãe, e a história entra na sua primeira cena visceral, ao mostrar que eles estavam dentro de suas partes íntimas. Como não tinha um lugar para ir, Midori teve que procurar a ajuda que Inuyama tinha oferecido caso ela precisasse. E assim, ela caminhou para o lugar que não poderia ser descrito de outra forma, senão como sendo o próprio inferno. O mangá não conta o quão perturbador é o circo dos horrores porque não há nada mais efetivo do que mostrar. Somos apresentados a algumas imagens aleatórias e inquietantes de toda a trupe enquanto Inuyama narra o seu espetáculo. Os personagens são cercados de um caos visual que é composto por cenas de hipersexualização, gore e estranheza. E apesar desse desconforto focar nas características físicas dos personagens para trazer essa sensação de descontrole, são suas ações que os tornam figuras realmente terríveis. Midori chega desolada no circo perguntando por Inuyama, e é nesse momento que eles mostram que são monstros por suas ações e não pela forma como eles parecem. Midori é cercada por eles quando percebem que ela vai fazer parte do grupo e é então brutalmente violada. A cena é extremamente pesada porque depois que isso acontece, ela é deixada jogada no chão sangrando e enquanto ela chora sem ter o que fazer, ela pensa consigo mesma o quanto ela gostaria de ir para a escola. Essa ligação ao passado e aos desejos de uma vida comum aparecem diversas vezes no mangá, principalmente nos momentos em que ela passa por situações tão violentas como essas. É quase como se Midori se apegasse a essas coisas que deveriam ser normais na vida de qualquer criança, porque esse é o único meio que ela tem para recorrer para não enlouquecer estando nessa trupe de sádicos. O mangá segue sem uma pausa sequer de respiro depois que ela entende que foi enganada por Inuyama. Quando os abusos não se repetem, os personagens encontram outros meios de perturbarem a mente dela, seja fazendo que ela lave as roupas de todos em pleno frio, a agredindo por motivos completamente sem sentido, ou a expondo a todo instante a esse mundo sexual predatório, fazendo-a acordar no meio da noite porque os ouviu tendo relações sexuais sem o menor pudor. Mas essa exposição de uma criança a toda essa violência não se estende apenas a Midori.
Existe um outro personagem chamado Kanabun, que é descrito como um menino-menina, que aparentemente tem a idade bem próxima à dela e que também é abusado pelos adultos do circo, principalmente por Inuyama. Mas Kanabun é exatamente tão terrível como os outros, o que fica subtendido na história que foi esse ambiente devastador que o fez se adaptar e agir como os demais personagens. Num certo dia, Midori encontrou 3 filhotes de cachorros que imediatamente se tornaram para ela um lugar de conforto e fuga. Mas essa felicidade foi engolida por esse ambiente destrutivo quando Kanabun os encontrou. Ele simplesmente os matou quando Midori não estava por perto e a carne deles foi usada para uma espécie de sopa que foi comida por todos, inclusive pela própria Midori, que só soube do que aconteceu quando estava mastigando o pedaço de um deles. Shoujo Tsubaki não é bem uma história com um enredo claro. Ela é apenas estranha e absolutamente horrível. A escolha de fazer Kanabun matar os animais para se alimentar deles não é usada como o caminho para saciar uma fome avassaladora, pois o autor faz o personagem matá-los de maneira brutal e sádica. Quando paramos para analisar o que aconteceu com os filhotes, só chegamos à conclusão de que a história queria trazer mais um elemento perturbador usando o abuso animal. E isso se repete em tantos outros momentos, chegando ao ponto de que alguns personagens têm pouca caracterização e só servem para assustar Midori e chocar os leitores. Um bom exemplo disso acontece quando ela é forçada a dar banho em alguns membros da trupe que, por conta de suas deficiências, não conseguem fazer isso sozinhos. É claro que ter pessoas sendo colocadas nesse contexto de aberrações é extremamente questionável, mas como Midori está inserida nessa violência e nesse mundo que enxerga essas pessoas como criaturas, ela sente medo quando precisa fazer isso. O seu desconforto salta das páginas de maneira sufocante. Ela chora, vemos o personagem que ela precisa dar banho estático e contorcido, e depois voltamos os olhos para suas mãos que estão tremendo de tanta aflição. Como disse, não se esqueça que ela é apenas uma criança que foi forçada a viver nesse mundo opressor. Midori não faz distinção de que eles também são pessoas. Pelo contrário, tudo o que ela sofre nas mãos deles a fazem vê-los ainda mais como monstros, e não há motivos para não dizer que suas deficiências reforçam essa perspectiva, porque o autor cria uma ambientação que faz jus a tudo isso. Midori tenta fugir diversas vezes, mas ela sempre encontra um destino ainda pior por suas tentativas. Todos eles contribuem para o colapso de sua mente, e chega uma hora que você já nem mais consegue distinguir o que está acontecendo por causa dos elementos surreais do mangá. Tudo parece um sonho dentro dessa atmosfera confusa. As coisas ficam ainda mais sombrias quando outro personagem aparece. Masamitsu, a maravilha engarrafada, que chega no circo para se integrar ao grupo. A sua vinda faz a trupe caminhar para o que parece ser um mundo de lucros, coisa que eles estavam longe de se imaginar inseridos, porque ninguém mais se importava com suas apresentações. Todos ficam espantados com a sua capacidade de entrar dentro de uma garrafa de vidro, mas é Midori quem fica mais admirada, e é essa admiração que a torna vítima novamente. Masamitsu vê em sua ingenuidade infantil a chance de tê-la para si, e ele consegue isso de uma maneira extremamente fácil, apenas sendo gentil com ela. Como Midori não recebeu isso de maneira alguma desde que chegou no circo, ela se agarrou a isso com força e foi arrastada pela lábia desse adulto tão terrível por se aproveitar de uma criança. Mas é por conta dessa relação completamente doentia que Midori se impõe às violências que sofre porque Masamitsu a protege dos demais. Mas como a sua vida é apenas escuridão, não demora para que ela perceba que ele não é tão diferente dos outros. Masamitsu mata um dos membros da trupe enfiando terra em sua boca por ele estar com ciúmes da aproximação dele com Midori. Midori acaba vendo o assassinato e ela tenta fugir com medo dele, mas ele a agride e aprende usando os seus poderes.
Apesar de ter feito isso, essa não foi a primeira das violências que ele fez Midori passar, porque ela chegou a receber uma proposta para participar de um filme e enfim sair daquela vida turbulenta, mas por pura obsessão, ele a proibiu e afastou os produtores que a queriam como estrela principal. Essa discussão que ele teve com Midori o abala emocionalmente e durante uma apresentação, as pessoas começam a insultá-lo, falando sobre aquilo que mais miravam naqueles que trabalhavam no circo: seus corpos. Masamitsu se encheu de fúria e usou seus poderes num dos momentos mais estranhos do mangá. Cada um deles teve justamente o corpo alterado para se tornarem exatamente como aquilo que eles julgavam que eles eram: aberrações repulsivas. O mangá despeja nessa cena imagens doentias de corpos que crescem e diminuem exageradamente. O grotesco toma conta e volta para o caminho de hipersexualização e de pura loucura. Depois disso, ele decide deixar o circo e pede perdão para Midori pelo que ele fez com ela. Inuyama foge levando todo o dinheiro quando descobre que não vai ter mais o lucro que tinha, e o resto do grupo é deixado num estado miserável, o que é bem estranho porque o mangá traz uma ambiguidade para nos fazer sentir pena deles por seu abandono. Midori inclusive se despede deles dizendo que gostaria de vê-los um dia, o que fica claro que mesmo após todos os horrores, ela continuava sendo uma criança gentil. Mas infelizmente, o fim da história não nos traz um pouco de felicidade dentro do que parece ser o seu único caminho dentro dessa relação com Masamitsu. Após pedir que ela o esperasse enquanto ele comprava alguma coisa para eles comerem, Masamitsu acabou sendo esfaqueado por um bandido que passou por ele. Midori resolveu ir atrás dele para saber o que tinha acontecido, e o mangá trata de deixar tudo ainda mais confuso, pois há uma série de repetições que colocam a personagem correndo em um lugar devastado à procura dele. Midori revive essa angústia incontáveis vezes até que ela ouve algumas gargalhadas bem familiares. Quando ela é guiada pelo som, ela encontra não só Masamitsu, mas toda a trupe do Circo dos Horrores rindo dela. A mente da personagem enfim colapsa de vez depois de tudo o que ela passou, e dentro dessa ilusão, ela os ataca e diz que o que ela mais queria era que todos eles estivessem mortos. O final do mangá é ensurdecedor pelo vazio que se segue. Midori aparece num painel em branco que a diminui à medida que as últimas páginas aparecem, o que é uma clara alusão de como ela foi engolida por tudo isso. Algumas interpretações inclusive apontam que talvez isso significasse que no fim, ela tinha tirado a própria vida por saber que nunca conseguiria ter o que sempre quis: uma vida normal. Shoujo Tsubaki é um mangá estranho. Quando terminei de lê-lo, fiquei pensando por um tempo sobre tudo o que vi, porque quis erroneamente entender as motivações do autor, que além de ter feito uma adaptação à sua maneira de uma história proveniente do Kamishibai, que nada mais é do que um teatro de rua, ele estava apenas usando os mesmos elementos do Eroguro, que de forma bem resumida é um movimento que trabalha elementos eróticos usando o que há de mais grotesco e repulsivo. Apesar de já ter lido outro trabalho de Suehiro, como Vampiro que Ri, que também traz esses mesmos recursos visuais, com Shoujo Tsubaki, senti um desconforto ainda maior, porque algumas das cenas em que Midori era violentada sempre estavam acompanhadas de frases que não me deixavam esquecer que ela tinha apenas 12 anos. E uma das que eu acho mais pesadas acontece quando todos da trupe a violam e após a deixarem sangrando no chão, Inuyama se aproxima perguntando como Midori é e eles respondem que ela é do jeito que parece ser, apenas uma menina. As histórias do autor sem dúvidas não são para todos os públicos e consigo entender porque Shoujo Tsubaki é considerado extremamente perturbador. Seus mangás mostram figuras disformes, sexo explícito e muita violência gráfica misturada com uma sensualidade que evoca um desconforto genuíno. E ainda que tudo isso possa ser ofensivo para muitas pessoas, é inegável o quanto o seu trabalho fala sobre a natureza humana de se ver atraído por aquilo que desafia qualquer convenção social, mesmo que isso esteja atrelado ao que há de mais repulsivo.
Espero que você tenha gostado do vídeo e não se esqueça de deixar seu comentário sobre o que você achou da obra. Não deixe de se inscrever no nosso canal para mais conteúdo de animes e mangás. Enfim, até mais e nos vemos no próximo vídeo.